A paz do Senhor. É, eu vou falar um pouco sobre tudo que aconteceu nessa semana, como foi, como eu reagi, qual a minha opinião, qual o meu posicionamento sobre o caso da Daniela Araújo e do Vitor Romanini. Então, vou dizer como tudo aconteceu. Eu estava lá à noite, né, a semana passada, e o Fuxico Gospel, ele lançou o vídeo, né, o vídeo como outro qualquer, e eu fui ver muito rapidamente, faltava assim, já tinha assim alguns minutos, tinha, sei lá, 1 hora que o vídeo tinha sido lançado, tinha poucos minutos que o vídeo tinha sido lançado. E como tinha poucos minutos que o vídeo tinha lançado, né? O que aconteceu? Eu vi quais foram os primeiros comentários que o pessoal tava falando. E os primeiros comentários foram das pessoas que mais assistem o canal do YouTube Fuxico Gospel, né? Daquelas pessoas que estão sempre ali assistindo e que já estão acostumadas com esses tipos de notícia. Aí, quando eu li a notícia, como se fosse outra notícia qualquer, eu olhei assim, que Daniela Araújo, viciada em droga. Aí eu falei assim, nossa, não tô acreditando. Não tô acreditando que é a Daniela Araújo. Aí eu não conseguia acreditar, não conseguia acreditar, não conseguia acreditar. Aí eu fiquei em choque. Fiquei em choque, não sabia o que fazer, não sabia se ria, se chorava, se falava, se gritava. Eu não conseguia acreditar, não conseguia reagir, não sabia o que fazer. Eu fiquei espantada, fiquei chocada com a notícia. Eu fiquei chocada com a voz dela, com os palavrões, com tudo que ela disse. E aí eu comecei a ler os comentários e todo mundo tava em choque, todo mundo tava passado, chocado. Aí, mas eu vi que os primeiros comentários ali eram de pessoas que apoiavam o Fuxico Gospel e que não defendiam a Daniela Araújo e que falaram assim, elas falavam assim, tá vendo? Vai acreditar nesse mundo gospel? Vai acreditar nesse mercado gospel? Vai acreditar nos cantores gospel? Eles são assim. Isso é para vocês pararem de idolatrar os cantores, né? Esses cantores têm que ser desmascarados. O mundo gospel tá perdido. E aí depois começou uma onda de choro. As pessoas falavam assim, nossa, não sei o que fazer, só consigo chorar, tô muito triste. As pessoas começavam a chorar, e todo mundo dizia que estava chorando, não pela Daniela Araújo estar viciada em drogas, mas por ter sido enganado pela Daniela Araújo, né? E as pessoas começaram a chorar muito, né? Eu também chorei, e ali
que aconteceu? As pessoas falaram assim, nossa, eu não acredito que eu fui enganada, não acredito que eu fui que eu tô tão decepcionada assim. Não acredito que eu fui tão enganada dessa maneira. Mas as pessoas também choraram pela Daniela Araújo ter chegado nesse ponto, né? No fundo do poço, e ninguém percebeu, né? Ninguém sabia de nada. Aí tá, naquele dia eu fiquei muito triste, confusa, abalada, não sabia o que fazer, não conseguia entender. Comecei a questionar as coisas, uma confusão na minha mente, eu não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido. Aí, o que aconteceu? O Fuxico Gospel foi lançando, né, outros áudios. Mas até ele lançar outros áudios, eu fui assistindo que os outros sites rapidamente também lançaram o mesmo áudio. E as visualizações estavam correndo muito rápidas. Aí eu pensei, esse vídeo aqui vai viralizar. Olha só, uma hora de que o vídeo foi postado, já tem 30 mil visualizações. Aí, sendo que o Fuxico Gospel é um canal com poucos inscritos, né? Na verdade tinha uns 30 e pouco mil, agora tem uns 40 e pouco mil, né? E aí o que aconteceu naquele dia? Eu queria falar pra alguém, mas eu não tinha pra quem falar. Eu queria avisar pra alguém, eu queria correr atrás, eu queria encontrar uma resposta, uma solução. Eu queria dizer pra alguém, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não podia fazer nada. Não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser orar e agir conforme Deus me mostrasse, né? E aí foram muito difíceis esses dias dessa semana que passou, porque como eu fiquei em choque verdadeiramente, foi assim um baque para mim, foi assim uma decepção muito grande, tá? Eu fiquei assim com uma vergonha. Todas as pessoas estavam comentando, tá? Que estavam com vergonha, com muita vergonha. E até aí tudo bem, só estavam falando da Daniela e pronto. E ponto final. A questão era a Daniela, não tinha outra questão. E sim, dá uma sensação de vergonha, sabe? Que eu fui iludida. Como que eu fui enganada? Por que Deus não me revelou isso? Como ela conseguiu enganar o Brasil todo? Aquela menina nem parecia que ela usava droga, não parecia. Os anos eram tão bonitos, ninguém conseguia entender. Daniela, uma referência. Voz linda, músicas lindas. Ela sempre foi colocada num nível como uma das melhores cantoras do Brasil, os hinos mais bonitos, tá? Aquelas letras, meu Deus, eu sempre admirei a forma que ela
a inteligência dela para conseguir compor tanta coisa, principalmente aquele hino assim. A essência da sabedoria que transforma a dor em alegria. Eu vejo um milagre acontecer na manifestação do teu poder sobrenatural no mundo real. No mais alto monte eu posso ver a sua graça, o seu poder vão me guiar. No quarto escuro, sozinho no mundo, sem visão do futuro. O Senhor faz raiar a luz e ao caminho conduz. Então, muita gente começou a chorar. E eu queria dizer que uma coisa que aconteceu quando eu vi a exposição do pecado da Daniela Araújo, na mesma hora eu pensei assim: e se fosse eu? Eu pensei assim: e se fosse o meu pecado sendo exposto? Eu pensei assim: meu Deus, eu posso ser a próxima. Meu pecado pode ser exposto também. Isso pode acontecer comigo. E como foi um grande choque para mim essa notícia, eu pensei: então eu vou me consertar. Então, toda essa situação me fez mudar de comportamento, abandonar meus pecados, resistir ao diabo, não pecar, para que eu não fosse exposta também, para que eu não fosse envergonhada também, para que eu não escandalizasse o reino de Deus. Então, eu comecei a me consertar, a não viver o evangelho de brincadeira, a não viver um evangelho de qualquer maneira, começar a levar Deus a sério, porque começar a andar em santidade para que eu não fosse enganada e para que eu não enganasse ninguém. Aí eu comecei a perceber quantas pessoas eu posso ter enganado, quantas pessoas podem estar me enganando. E eu disse para minha mãe que eu não quero enganar ninguém, não quero enganar as pessoas, eu não quero viver um evangelho de mentira, eu não quero viver um evangelho de pecado, que eu não quero mais enganar ninguém. E é tão ruim quando você é enganado e você se sente um bobo. E eu não quero enganar ninguém como a Daniela Araújo fez, né? E aí eu comecei a me consertar espiritualmente. Eu comecei a melhorar espiritualmente. Comecei a abandonar os meus pecados. E eu comecei a melhorar muito espiritualmente, muito mesmo. E comecei a rever os meus conceitos, a minha vida espiritual, as minhas atitudes, a forma de pensar, as coisas que eu estava fazendo de errado, que um dia pudessem ser expostas. Comecei a consertar, comecei a admitir os meus erros, reconhecer os meus erros, olhar para os meus erros, me arrepender dos meus pecados. Comecei a me arrepender, me consertar. E fui me consertando de cada pecado, de todos os pecados. Abandonei todos os pecados de uma vez. E comecei assim
a fazer assim, uma reforma na minha vida, né? Melhorar tudo na minha vida. Eu vi que eu me sentia melhor, mais leve, mais aliviada até então. A questão da Daniela Araújo tinha me deixado muito triste, angustiada, mas depois que eu fiz uma reforma na minha vida, depois que eu me arrependi de todos os meus pecados, confessei, admiti, pedi perdão a Deus por todos os meus pecados e abandonei todos os meus pecados, eu comecei a me sentir bem melhor, não tinha mais oscilação de humor, né? Estava, como eu vou dizer, estabilizada, equilibrada, né? E não tinha mais tanta ansiedade, tristeza, choro, nada disso. Porque o caso da Daniela Araújo me fez repensar, me fez me arrepender dos meus pecados, me fez admitir os meus pecados. E para que ele não fosse jogado no ventilador também. E assim eu me consertei demais, me consertei muito. Eu tava precisando desse choque de realidade. Eu tava precisando de um tipo de notícia assim. Eu tava precisando, sabe, de uma notícia dessas para que eu pudesse me renovar espiritualmente. Porque o cristão, quando ele recebe uma denúncia, ele se renova espiritualmente, tá? Ele abre os olhos. Ele verdadeiramente, ele abre os olhos. Você pode perceber que quando você começa a denunciar o pecado de alguém, a tua vida espiritual melhora, porque você se conserta cada dia mais. E quando você não denuncia o pecado de ninguém, a tua vida espiritual piora, porque você não quer se consertar, entendeu? Você deixa os outros pecarem em paz e você também continua pecando em paz. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir os hinos da Daniela Araújo. E eu vi um hino, ouvi outro hino, ouvi outro hino. Eu comecei a fazer uma análise mesmo da minha vida. E aí, depois eu comecei a buscar informações sobre esse caso. Falei para minha mãe, falei para minha irmã, falei para minha outra irmã e para minha outra irmã. E todas elas ficaram assustadas. Aí eu comecei a lembrar de revelações sobre isso, né? Que eu tive um sonho sobre a Daniela Araújo. Outras pessoas tiveram revelações sobre o mundo gospel, o que aconteceria no mundo gospel, no mercado gospel. E aí eu comecei a ver o que estavam comentando no Instagram. E foi quando eu descobri o Facebook do Vitor Romanini. Comecei a ver o que estavam comentando no Twitter, no Instagram do Vitor Romanini, no Instagram da Daniela Araújo, o que estavam falando no YouTube, em cada rede social, como é que estava sendo a opinião das pessoas. Comecei a acompanhar a opinião das pessoas, né? E vi que as pessoas já estavam mudando o discurso, falando não que a Daniela Araújo tinha que ser denunciada, tinha que ser desmascarada, mas estavam já falando que ninguém podia julgar ela, que ela não podia ser julgada, né? E que isso não poderia ter sido espalhado, não poderia ter sido publicado. Começou a mudar o discurso. As pessoas defendendo muito ela.
Mas assim, a forma certa de apoiar, de amar, não é defendendo o pecado, é exortando contra o pecado. E aí eu lembrei de algumas revelações e tudo fez sentido. Um sonho que eu tive, que eu falava dessa doutrina do Senhor para Daniela Araújo, ela falava que era minha doutrina e eu falava que não era minha doutrina, era a doutrina de Deus, era a doutrina da Bíblia. E a questão de roupas dela, do estilo dela. E aí eu vou até ver onde é que tá esse sonho, tá no meu canal. E eu vou colocar o link na descrição do vídeo. E também tem uma outra revelação que uma outra pessoa teve, né? Eu tive um sonho com a Daniela Araújo, mas outras pessoas teve revelações, mas não era exatamente com a Daniela Araújo. Na verdade, a revelação dizia, era uma visão, né, que uma irmã teve, que Deus ia lançar 3 CDs no alto e iria quebrar e que iria destruir esses 3 CDs e que iria bater esses 3 cantores no Brasil, porque eles estavam usando o nome de Deus para se exaltar, para enriquecer, estavam fazendo o nome deles mesmos ser conhecido na terra e não o nome de Jesus. E realmente se cumpriu, Thales Roberto, ele foi abatido por Deus. E a segunda pessoa foi a Daniela Araújo, foi abatida por Deus. Hoje, quem é que quer ouvir um hino dela? As pessoas não querem nem mais ouvir hino de cantor nenhum, quanto mais o dela. Só os fãs, os que não são fãs, eles pararam de ouvir música gospel. Só querem ouvir hinos da harpa cristã e hinos desse tipo, né? Hinos da harpa cristã, hinos de que você tá seguro que a pessoa não tá em pecado, né? Ficaram pensando, nossa, mas e agora que no que a gente vai ouvir? Se a Daniela tá assim, todos os outros cantores também estão, né? Se a Daniela tava em pecado, os outros cantores também estão em pecado. Cada um num pecado diferente, mas estão no pecado também, porque são todos iguais, né? E às vezes um tá no pecado do homossexualismo, outro tá no pecado das drogas, outro tá no pecado do adultério. Cada um tá num pecado diferente, ou, né, da fornicação, da prostituição. Então, qual hino a gente vai ouvir agora? Qual cantor? O que a gente vai ouvir agora? Vamos só ouvir os hinos da harpa, né? Aí... Então tá, eu também fiquei meio perdida, poxa. Eu senti assim uma decepção, assim, de, poxa, e eu ouvi esses hinos, e agora eu não posso mais ouvir. O que eu vou ouvir então? Não tem o que ouvir agora. Não tem uma pessoa que dê exemplo de santidade, que dê testemunho de santidade. Porque esses cantores que andam em pecado, eles transmitem demônios através dos hinos e contamina a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está cantando. Contamina. Uma música de uma pessoa que está em pecado contamina. Porque ali não tem unção, ali só tem, como eu vou dizer, como é que diz, malignidade. Ali não tem, naquele hino,
não tem unção, né? Nos hinos da Daniela Araújo não tem unção. Só tem aquele peso, né, do demoníaco, satânico, de pecado mesmo, e contaminação, e transgressão, e toda essa carga pesada de pecado e de fraqueza espiritual pode, assim, contaminar as pessoas que ouvem esses hinos, esses CDs. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o hino que a gente escolhe para ouvir. Não só através da letra, do ritmo, mas também da pessoa que compôs, da pessoa que gravou, entendeu? Se a pessoa não está em santidade, ela transmite coisas ruins, transmite demônios para as pessoas, né? Tem uma revelação que diz isso também. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu descobri o Facebook do Vitor Romanini. E eu estava sempre acompanhando os comentários nas redes sociais, em todas as redes sociais. Cada um dando a sua opinião. E as pessoas realmente queriam dar as suas opiniões. Elas já não queriam mais chorar, elas queriam discutir. E começou uma onda de oração. Vamos orar. Vamos apoiar a Daniela. Vamos orar pela Daniela. Vamos esperar que ela se pronuncie, peça perdão, peça desculpa. Agora eu vou dizer, depois que eu orei pela Daniela, né? Orei por mim, orei pelo Vitor, orei pelo Felipe, orei por todos. E eu continuo orando, né? Depois que eu descobri o Facebook do Vitor Romanini, o que aconteceu foi que eu li o texto que ele escreveu, me chocou muito. Porque ele falou que todas as letras... A Daniela falou, né? Que todas as letras que ele tanto gostava foram escritas nesse estado, né? Todas as músicas da Daniela Araújo foram escritas drogada. Como que ela chegou nesse ponto? Como que deixaram chegar nesse ponto? Como que a família e os amigos deixaram chegar nesse ponto de chegar no vício das drogas, de fazer músicas drogada? Como que deixou chegar nesse ponto? Isso é muito triste. Por que esse caso abalou o Brasil? Porque ela é uma cantora gospel, porque ela é uma cantora evangélica. Ela não é uma cantora comum, ela não é uma cantora mundana. Ela é uma cantora evangélica. Ninguém espera que uma cantora evangélica vá fazer isso. Porque os evangélicos sabem que a droga é pecado. E por que deixou chegar a esse ponto? Por quê? Por que não viu isso antes? Por que deixou chegar nesse ponto? Então, ali o Vitor Romanini, nossa, como a Daniela conseguiu chegar nesse ponto, né? O Vitor Romanini escreveu aquele texto
no Facebook. Aí a Daniela, né, falou nos vídeos, acompanhando cada vídeo. Acompanhando cada vídeo que a Daniela falava que a Bíblia não é toda a verdade. Tá, vamos chegar nesse ponto. Aí, lá no Facebook do Vitor Romanini, o pessoal sempre dando suas opiniões, muitas discussões nos comentários, cada um dando uma opinião diferente, né? Uns sendo contra, outros sendo a favor, uns defendendo, outros exortando. Teve muitas opiniões diferentes pela primeira vez. Isso foi uma das coisas também que me surpreendeu, né? Antigamente, as pessoas falavam, não julgue para não ser julgada, não julgue, não condene, não exorte, não fale nada, abafa o caso, fica quieto, não denuncia. Mas agora apareceu muita gente, o povo tá mais esperto agora. O povo tá mais inteligente agora. Hoje o povo sabe que a gente pode sim exortar, apontar, julgar corretamente, verdadeiramente, né? Hoje o povo sabe que o pecado é pecado. E que a gente não tem que abafar o pecado, a gente tem que desmascarar os rebeldes, os falsos, denunciar o pecado. Claro que a Daniela precisa de ajuda e tem muita gente agora para ajudar ela, e tem muita gente ajudando ela, apoiando ela, aconselhando ela, orando por ela, ajudando de todas as formas. E ajudou muito, né, o que o Vitor Romanini fez. Aí eu enviei uma mensagem para o Vitor Romanini na comunidade que ele fez. Comunidade que ele fez no Facebook, né, que eu abri o Facebook para isso, para acompanhar todas as informações, todas as novidades desse caso e dar minha opinião, né? E para também entrar em contato com o Vitor Romanini. Eu entrei em contato com ele, eu consegui falar com ele, né? Consegui conversar com ele. Consegui dizer tudo que eu queria dizer e prometi que eu ia fazer esse vídeo. E então, o que eu disse para o Vitor Romanini no privado, né, nas conversas no Messenger, né, no chat, ali no privado, foi que na comunidade dele, foi que eu falei pra ele que ele tava certo, que ele tava de parabéns. A atitude dele foi o certo. E que ele tem que denunciar mesmo o pecado. Mostrei pra ele vários versículos. Mostrei o versículo daquele de Naum, que diz, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. O que significa esse versículo que eu enviei para ele? Significa que Deus, quando o povo apostata da fé e se desvia dos caminhos do Senhor e peca, o próprio Deus põe o homem como espetáculo, envergonha ele. A Bíblia diz assim, e lançarei a tua saia sobre o teu rosto, e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Ou seja, você vai ser envergonhado. Se
você não sair desse pecado o quanto antes. E foi o que aconteceu com a Daniela Araújo. Ela não saiu do pecado o quanto antes. Ela não procurou ajuda, ela não procurou se tratar. E Deus envergonhou ela. E ela foi envergonhada pelo próprio Deus, que permitiu que ela passasse toda essa vergonha. Mas, claro que tem pessoas que xingam, mas não é pra ninguém xingar ela, nem xingar o Vitor, nem xingar ninguém. É pra exortar. E apoiar, e aconselhar, e orar, e repreender o pecado, e desmascarar, e denunciar, mas não xingar, e nem ofender, nem constranger, mas apenas exortar e julgar corretamente, não julgar falsamente, não julgar hipocritamente. Aí eu também dei um outro versículo pro Vitor Romanini, que foi aquele versículo está em 1 Timóteo 5,20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que haja temor, para que haja temor, né, entre os outros. Para que os outros tenham temor, né? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que os outros tenham temor. Tem Bíblias que dizem aos que pecarem, repreende-os publicamente, para que haja temor entre os outros. Repreende-os publicamente, repreende-os na presença de todos. Entendeu? E aí o Vitor Romanini deu um joinha. Eu não imaginei que ele ia me responder, mas ele me respondeu, ele me deu um joinha. Aí eu continuei falando. Aí como ele deu um joinha, significa que ele gostou dos versículos, que eu estava apoiando ele, que ele tinha que denunciar assim, que ele fez o correto e que ele tinha que pedir para Daniela Araújo se arrepender dos pecados, chorar na presença de Deus e clamar pelo sangue de Jesus, que ela ia ser liberta. Aí eu falei pro Vitor Romanini também, né? Tô expondo aqui a conversa que eu tive com ele. Não foi uma conversa muito grande, mas ele aceitou, ele entendeu. E aí eu disse assim para ele que ele não podia estar em fornicação, que fornicação era pecado, e para ele ajudar a Daniela Araújo, ele precisava andar em santidade, né? E também falei que ele não podia se relacionar com uma pessoa divorciada, porque a Daniela Araújo é divorciada, e a Bíblia diz que o divorciado não pode se casar de novo, né? E que ninguém pode se relacionar com um divorciado, porque a Bíblia diz isso, né? Lá em 1 Coríntios 7, no finalzinho do capítulo diz, né? Que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto seu marido vive, todo o tempo enquanto seu marido vive. Mas se ele morrer, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, enquanto a mulher casada, enquanto o marido dela vive, ela está ligada pela lei. E ela só pode casar com quem ela quiser depois que o seu marido morrer. E o Leonardo Gonçalves está vivo ainda não morreu. Então a Bíblia não permite que o divorciado se case de novo. Então eu falei, né, para ele que ele não podia casar com a Daniela Araújo, não podia ter um relacionamento com a Daniela Araújo para ela ser divorciada, e ele também não podia estar em fornicação com ela, morando junto, porque era pecado, e
condena ao inferno e é mau testemunho e mau exemplo. E dessa forma ele não poderia ajudar Daniela Araújo, porque para ajudar a Daniela Araújo ele precisava andar em santidade. E ele não podia se relacionar com ela e nem ela com ele. E ela ou poderia voltar para o primeiro marido ou ficar solteira, né? E ele teria que procurar outra pessoa para ele que não fosse divorciada. E aí ele aceitou essa palavra. Ele deu outro joinha. Me enviou um outro joinha. Aí depois ele me enviou um link do vídeo dele, do último vídeo dele, se posicionando, se pronunciando, esclarecendo como tudo aconteceu, o que aconteceu, que ele colocou na página dele do Facebook. Aí eu fui abrir a página. Aí eu fui abrir o link e eu já tinha assistido aquele vídeo, eu fui assistir de novo. Foi uma maneira dele se expressar, olha, tá aqui o vídeo, tá aqui a minha resposta pra você, tudo que eu queria falar, como se ele dissesse assim, eu já reconheci o meu pecado, eu já pedi perdão por estar em fornicação, mas ele também não pode casar com uma pessoa divorciada, ele tem que casar com uma pessoa solteira ou viúva. A Bíblia não permite casar com pessoas divorciadas e também a Bíblia não permite o divorciado se casar novamente. Ou fica solteiro ou volta pro seu primeiro marido, seu primeiro cônjuge, né? E aí o que aconteceu? Na página dele, do Vitor Romanini, na página dele, ele estava respondendo muitos comentários, tá? Ele estava dando muita atenção para as pessoas, porque ali na página dele tinha uma quantidade grande de pessoas que apoiavam ele e que estavam do lado dele, que defendiam ele, que apoiavam ele. Então ele estava respondendo as pessoas sobre o Caio Fábio, sobre várias coisas. Ele estava colocando novas postagens na página dele. E eu até acabei curtindo errado um comentário lá, mas aí não deu tempo de consertar, porque curti sem querer um comentário, nem sei que comentário que era, mas aí eu curti o link que ele tinha me enviado, eu curti as duas frases, não, eu curti uma frase que ele tinha escrito, que foi sobre o vídeo que ele tinha visto da diferença de exortação para julgamento, né? Eu acredito que ele falou isso porque eu exortei ele e ele aceitou, ele entendeu, né? Ele entendeu e ele falou sobre isso e que nós podemos exortar. E aí ele escreveu uma frase que até me fez chorar, uma frase muito bonita que ele disse assim: será que vocês acham que encobrir é amar? Será que vocês acham que encobrir é amar? Aí eu até chorei com essa frase porque eu sempre prego isso. Encobrir não é amar. Isso não é amor. A gente não pode encobrir o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado
alcançará a misericórdia, que a gente não pode cobrir a transgressão, que a gente tem que admitir. A gente tem que admitir, a gente tem que ser sincero e honesto e verdadeiro, né? A gente tem que ser muito sincero. Aí eu falei pro Vitor Romanini que eu ia fazer um vídeo sobre isso, que eu ia ser muito sincera. E eu queria dizer para ele, né, que ele está de parabéns pela coragem que ele teve de fazer isso, para ele não ficar triste com as críticas destrutivas, com as críticas maldosas. Ele foi muito corajoso, ele teve a atitude certa, tanto no sentido de ajudar a Daniela Araújo a sair das drogas, quanto de desmascarar a Daniela Araújo e fazer com que ela não continue enganando as pessoas. Aí, não sei o que aconteceu, que a página dele saiu do ar, mudou de nome, de Vitor Romanini foi para Vitor Mid e saiu do ar a página dele. Eu não sabia se ele tinha me bloqueado ou se ele tinha excluído a página, ou se o próprio Facebook tinha excluído a página pelo número de denúncias. Porque quando muitas pessoas denunciam a página cai, sai do ar por um mês e depois ela volta. Eu não sei se foi o próprio Facebook que tirou a página dele, se foi ele, ou se ele me bloqueou. Então eu queria que ele me respondesse se ele me bloqueou, se ele excluiu a página, ou se o próprio Facebook excluiu a página dele. Eu acredito que foi o Facebook que excluiu a página dele e ele não teria motivo para excluir, né? E ele também não tinha motivo para me bloquear. E eu não entendi por que a página saiu do ar. E aí tá. Eu já vou dar minha opinião sobre isso, né? E depois eu fui para Instagram da Daniela Araújo, falei muita coisa com ela. Ali no privado e nos comentários das fotos. Eu comentei em 3 fotos e ela desabilitou os comentários das 3 fotos que eu comentei e desativou, né, os comentários. E aí depois eu comentei em mais 3 fotos. Ela não desabilitou, não desativou os comentários, mas ela me bloqueou. Ela me bloqueou, né? E eu não entendi por que ela me bloqueou. A Daniela Araújo me bloqueou no Instagram, mas eu não disse nada demais. Eu mostrei o versículo, né? 3 versículos para ela. Eu mostrei o versículo aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que haja temor entre os outros. Esse foi de 1 Timóteo, né, 5:20, de Naum, que é: lançarei sobre ti coisas abomináveis e envergonhar-te-ei por ti como espetáculo. Eu acho que ela tá sim sendo envergonhada como se estivesse num espetáculo, sabe? Assim, ela ficou em alta no YouTube. Foi um dos assuntos mais comentados do Twitter e do YouTube do Brasil inteiro, até fora do Brasil.
e ela estava em alta, tanto no Twitter como no YouTube. E ela tá assim posta como espetáculo, envergonhada pelo próprio Deus, como Deus diz em Naum. No livro de Naum, né? Também coloquei um terceiro versículo, coloquei tanto para ela como pro Vitor Romanini, que foi um versículo que diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, denunciai-as, e não sejais cúmplices. Algumas Bíblias falam, né? Tá lá em Efésios, né? Algumas Bíblias falam, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Algumas Bíblias falam, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E não sejais cúmplices, não sejais coniventes com o pecado. Aquele que é cúmplice do pecado, ele também está pecando. Aquele que se cala, ele também está pecando, assim como aquele que peca. E algumas Bíblias falam assim, denunciai-as, condenai-as, reprovai-as, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, denunciai-as. Então, a própria Bíblia diz que nós temos que denunciar o pecado, né? Temos que denunciar aquele que comete algum crime, aquele que comete algum pecado, aquele que comete alguma coisa errada. A gente tem que sempre denunciar publicamente, denunciar a todos, denunciar para a igreja, denunciar para a família, denunciar para os amigos, denunciar para as autoridades, para a polícia. Temos que sempre denunciar as obras infrutíferas e infrutuosas das trevas. Eu já vou também estar falando sobre isso. E aí, o que aconteceu foi que a Daniela Araújo me bloqueou, então tá. Ela me bloqueou porque eu escrevi uma frase também, não foi só por causa dos 3 versículos, mas também foi porque eu escrevi uma frase que dizia assim: feliz aniversário, né? Ela fez 33 anos no dia 11 de agosto de 2017. E eu escrevi assim: feliz aniversário. E que o seu melhor presente seja receber o perdão de Deus e ser perdoada por todos. Aí, talvez por causa dessa frase e dos 3 versículos, ela me bloqueou, porque eu disse que ela tinha que ser perdoada por todos, né? E por Deus. Aí ela me bloqueou. Aí tá. Aí eu comecei a ir para o Fuxico Gospel, tá? Já vou dar o meu posicionamento, minha opinião sobre isso. Eu comecei a ir pro Fuxico Gospel, entrei em contato com o Fuxico Gospel, falei tudo que eu sabia, algumas coisas que eu descobri, comecei a pesquisar. E nisso que eu tava pesquisando sobre a Daniela Araújo, muito engraçado, né? Eu também descobri algumas coisas, né? Não muitas. Eu também descobri algumas coisas que tá entrelaçada entre a Priscila Alcântara e a Daniela Araújo. Quando eu descobri coisas sobre a Daniela Araújo, eu acabei descobrindo junto coisas sobre a Priscila Alcântara também, ao mesmo tempo. Aí eu descobri no site Mexerico Gospel uma matéria, e no site Gospel Amargo, e também no site Sétimo Portal. E outra coisa sobre a Priscila Alcântara, eu descobri
no site PAN, que é um site, é uma comunidade da Jovem Pan. E o que eu descobri? Eu pesquisei, né? Eu vi um comentário no próprio canal do YouTube, um comentário de uma pessoa mesmo, de um menino falando que a Daniela Araújo era bissexual e que ela já teve, e que todo mundo sabe, e que ela já teve vários casos com vários fãs dela. E tá. Aí eu nem precisei pesquisar muito. Eu nem sei nem sei se eu vou pesquisar, continuar pesquisando muito sobre isso, eu vou aguardar. Mas eu já sei. Então tá. Aí vários comentários de várias pessoas, umas 4 ou 5 pessoas, também comentaram, né, nesses sites que eu já citei, no site Gospel Amargo e no site Mexerico Gospel, que a Daniela Araújo é bissexual e a Priscila Alcântara é lésbica. Aí, várias pessoas dizendo, né, que elas são lésbicas, as duas, e uma pessoa disse que quem mora perto da casa dela já sabe, e que só falta elas oficializarem, né, e que elas vivem o evangelho à sua maneira, né, que elas são lésbicas, bissexuais, mas elas não admitem, mas as pessoas dizem que elas são. E aí eu enviei todos esses prints desses comentários, desses sites que eu acabei de citar. Eu enviei tudo pro Fuxico Gospel. O Fuxico Gospel me respondeu muito rápido ali na página do Fuxico Gospel no Facebook. Me responderam muito rápido. Aí depois eu entrei em contato com os fãs e com o fã-clube da Daniela Araújo. E não consegui descobrir muita coisa. Também não perguntei muita coisa. Só perguntei como a Daniela tava, se ela tava bem, como que ela tava agora. E eles disseram que ela tava bem, porque tinha muita gente orando por ela e dando muito amor a ela, e que era para continuar orando. E aí eu perguntei se ela tinha falado alguma coisa para os fãs, e disseram que não, que ainda não. Aí o Chico Gospel disse assim, então vamos aguardar, mas cedo ou mais tarde ela vai falar, né? E aí eu vi uma matéria, né, do R7 dizendo que a produtora dela disse que a Daniela Araújo vai se pronunciar no momento certo, e que pediu compreensão, e que ela está reclusa com a família dela, que ela vai se pronunciar no momento certo. Eu fiquei mais calma quando eu vi essa matéria, que ela estava reclusa com a família. Eu fiquei mais calma porque ela não está se drogando, ela não está pior, ela está melhor, ela está bem, muito bem. E ela está com a família, ela está reclusa, ela não está saindo na rua, se drogando, fazendo coisas erradas. Não, ela está bem, ela está com a família, e eu fiquei bem sabendo que ela estava bem. E então o que quero dizer disso? Quem não denuncia o pecado é cúmplice do pecado. Se você não quer ser cúmplice do pecado, se você não quer ser conivente com o pecado, então denuncie o pecado, exponha o pecado. O Vitor Romanini fez muito certo. Ele é um cristão verdadeiro, sim, tá? Ele tem um amor verdadeiro, ele prega o amor verdadeiro. O amor verdadeiro denuncia o pecado, aponta e expõe o pecado, tá?
E o amor falso passa a mão na cabeça de todo mundo, encobre, abafa, tá? O amor verdadeiro denuncia, desmascara o pecado, porque a única forma da pessoa abandonar o pecado é sendo